Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de React, certo? E rapaziada, vamos estar reagindo aqui a mais um vídeo aí do canal Nerd All Stars, o canal do Rinofelix, beleza? Lembrando sempre, o link original do vídeo está aqui na descrição e vamos estar dando continuidade aqui aos reacts aí de Sandman, beleza? As histórias de Sandman, que eu já falei pra vocês aqui várias vezes nos vídeos anteriores, que é uma das histórias que eu mais gostei aí de conhecer no canal do Rino, beleza? Então, velho, eu tinha dado uma pausa realmente aí nos reacts de Sandman, mas vocês me pediram bastante pra voltar aí. E, velho, tô trazendo agora a continuação de onde nós paramos, beleza? Então vamos estar aqui vendo esse título, rapaziada, Sandman, Terra dos Sonhos, história completa do canal Nerd All Stars. Vamos estar aprendendo aqui mais um pouco sobre Sandman, beleza? Sem mais, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito aqui, beleza? Sem mais, vamos estar assistindo junto comigo a essa história, mano. 1, 2, 3 e o play. Vamos lá, mano. Já tava com saudades, velho, de reagir às histórias de Sandman. Fala, galera, hoje é dia de Terra dos Sonhos. Essa aberturazinha do que o Rino faz é engraçado. Fala, gente. Terra dos Sonhos é o terceiro arco das histórias de Sandman, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada por Kaylee Jones, Charles Vess, Colin Doran e Malcolm Jones III, no ano de 1990. Vai da edição número 17 até a número 20. Aqui, o Neil Gaiman faz um tipo de intervalo no enredo principal e traz 4 histórias do mesmo universo, mas que não dependem da cronologia. As 4 histórias são autônomas, uma não depende da outra, e todas têm começo, meio e fim. Bacana. Então, para apresentar aqui, é mais fácil, ao final de cada uma, explicar um pouco daquela história antes de seguir para a próxima. Eu já fiz vídeo apresentando o Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa do primeiro e segundo arco. Então é recomendado que você assista esses vídeos antes. Vai ter react aqui no canal, rapaziada. Se você não viu o react ainda, tá ligado? Acompanha lá. Mas antes, tá aqui na já se descrição, inscreve no canal e no já deixa seu também. like nesse vídeo. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta aqui, lá vem a história. A primeira história é chamada Calliope e começa em 1986 com Richard Madoc, um romancista que escreveu seu primeiro sucesso, mas depois descobriu-se incapaz de escrever qualquer outra coisa. O Madoc tem um bloqueio criativo e não consegue desenvolver um livro, nem uma página sequer. Então ele entra em contato com Erasmus Fry, um romancista mais velho de 87 anos que já escreveu vários romances, poemas e peças de sucesso, mas tudo isso graças à sua inspiração, que é passada de escritor para escritor. E como Erasmus Fry não precisa mais dela, mas o Madoc sim, então ele apresenta a sua musa, a Calliope. Uma mulher mantida em cativeiro, nua, desnutrida e mal cuidada. A Calliope é imortal, uma das 9 musas da mitologia grega. Uma musa inspiradora que já passou pelas mãos de vários artistas no passado e agora o Erasmus entrega a posse dela ao Madoc como se ela fosse um objeto. O Madoc leva ela dali e a tranca no quarto mais alto da sua casa e o seu primeiro ato é violentá-la. Ele dizia que ela nem era mesmo humana, então isso nem importava. Caraca, logo depois, velho, em seu histórias estúdio, são pesadas, o Madoc começa a ter novas inspirações, novas ideias, páginas vão surgindo e em pouco tempo ele escreve um livro inteiro, graças a Calliope. Em seu quarto, a Calliope chama 3 deusas, as musas originais do Olimpo, a Melet, a Aoide e a Neme. Ela implora por auxílio, mas as deusas dizem que não tem nada que elas possam fazer. Ela foi capturada de forma legal e nenhum outro deus poderia socorrê-la. Além de que a crença dos homens atualmente é muito fraca e os deuses só existem se os humanos acreditarem realmente neles. Então não tem nada que elas possam fazer. Lascou. Os únicos que restam são os perpétuos.
Um deles em especial com quem a Calliope já teve um relacionamento Sandman? no passado e por isso não se dão muito bem. O Oneiros, conhecido também como Sonho. O problema Que é esse? que Eu eles confundo não se ele, eu separaram nunca de acerto o forma nome dele. amigável e se odeiam, o que poderia ser um problema, mas apesar de tudo, a Calliope teve um filho com Oneiros, então ainda existe uma chance dele ajudar. Mas o problema é que nessa época o Sonho também estava sendo preso num cativeiro, como foi Ah, visto em Prelúdios e Noturnos. eu vi, pode O crer. Madoc continua abusando da Calliope, tanto física quanto emocionalmente. Ele a trata como sua propriedade por vários anos, aonde acabou se tornando um escritor de sucesso. Caraca, Mas bicho. com o passar do tempo, o Morpheus se libertou e ficou sabendo da Calliope, então foi ajudá-la. O Morpheus tenta falar com o Madoc para libertar sua prisioneira, mas ele se recusa, dizendo que precisa de ideias. Ele sonha com a fama em ser um grande Eu deixava ele escritor no sonho e chegar eterno. ao estrelato. Mas o Morpheus se revolta. A Calliope é mantida presa e passada como propriedade há mais de 60 anos, e ele não quer libertá-la porque precisa de ideias? Então, como punição, Bizarro o Morpheus mesmo, né, vai mano? dar Motivos ideias pro Madoc. fúteis demais. Um monte de ideias. E com isso, enche a cabeça dele. O Madoc começa a ter ideias a todo momento, com tudo, relacionado a qualquer coisa, o que vai deixando ele cada vez mais insano. Ele precisa escrever tudo, mas sem papel e caneta, ele começa a escrever com o sangue dos seus dedos pelas paredes, deixando eles em carne viva. As ideias vão Caraca. sufocando e esmagando a cabeça do Madoc. Ele sabe o que é isso e quem fez isso, então ele liberta a Calliope. Agora não liberte A não. Calliope agradece o Morpheus e percebe como ele mudou. Antes ele teria deixado ela apodrecer, mas depois do tempo que o Sonho ficou preso, ele voltou amadurecido. Ele acaba com o castigo do Madoc e agora, sem a sua musa e sem os seus sonhos, o Madoc não consegue mais pensar em nada. Calliope é uma história excelente e mostra Cara, a se frieza do tornou um ser escritor humano de sucesso e que ele usando é hack. capaz Aí para é conseguir foda. conquistar os seus sonhos, não se importando com nada nem com ninguém. E serve também para apresentar essa personagem que já foi amante do Sonho e inclusive tem um filho com ele. Ele se A chama segunda história Sonhozinho. é Um Sonho de Mil Gatos. Ela começa com um filhotinho de gato, que é chamado por outros aí é um cemitério, aonde eles vão para escutar um tipo de gata messias andarilha, que tá pela cidade para pregar a sua Gata palavra. Messias. Ali, no cemitério, a gata começa a contar sobre seus acontecimentos. Ela já teve donos que cuidavam dela, davam carinho, comida, banho e casa, e a única coisa que ela retribuía era com um pouco de afeto e com a sua própria presença. Ela achava que a vida era ótima, até conhecer um outro gato com quem ela teve filhotes. Mas seus donos não ficaram felizes com isso Também a e zoada da acabaram gota na jogando telha. os gatinhos no Em rio. cima da casa. Os filhotes morreram e a gata sentiu de longe a sua dor. Foi quando ela percebeu que os gatos não são livres, que ela estava sendo enganada. Os gatos são subordinados dos humanos, e enquanto eles vivessem desse jeito, eles nunca teriam liberdade. Naquela noite, a gata dorme e entra no reino do sonhar em busca de respostas, sabedoria e justiça. Que viagem. Até que encontra o gato dos sonhos, o comandante do sonhar. Nesse momento, a gente percebe então que o reino do sonho não se limita só aos humanos. Pode crer. O sonho mostra a ela o início dos tempos, onde os gatos dominavam o mundo. Eles eram bem maiores e os humanos naquela época eram as suas pequenas criaturas, seus bichinhos de estimação. Os humanos serviam era aos enorme gatos, mesmo. alimentando e dando carinho, e em noites de lua cheia, servindo de alimentos aonde os gatos caçavam eles. Até que um dia, um humano surgiu e teve um sonho, uma inspiração. Ele andou entre os homens e disse para que todos eles sonhassem com uma vida melhor, com um mundo melhor, porque sonhos moldam e recriam tudo. Desse jeito, o bastante deles teve o mesmo sonho, e com isso o mundo mudou.
Por isso agora os humanos eram os senhores e os gatos eram seus bichos agora eu de estimação. entendi. Sendo assim, a gata diz aos Que ouvintes viagem. que, se todos eles se juntarem e sonharem com o mundo como era, se 1000 gatos sonharem o mesmo sonho juntos, eles seriam capazes de voltar a dominar os humanos. A gata Messias atravessa o país na busca por conseguir fazer com que 1000 gatos sonhem com o seu sonho numa mesma noite, para que o mundo possa voltar a ser deles. Mas ninguém conseguiria com que 1000 gatos fizessem qualquer coisa ao mesmo tempo. E por E isso ainda mais não controlar o somos sonho, dominados né? por eles. Vamos sonhar que a gente domina os humanos. O É filhotinho fácil, né, volta para sua casa acreditando na história da gata e sonha. Um sonho de 1000 gatos mostra bem como é o conceito de que, literalmente, os sonhos moldam o mundo. Tudo à nossa volta é fruto do sonho de alguém. E isso mostra que nossa vida é o reflexo dos nossos sonhos. E normalmente, para que algo aconteça, é preciso que esse mesmo sonho seja compartilhado por mais pessoas. Nesse caso, por mais gatos. A terceira história é Sonho de uma Noite de Verão. São bem Lembra curtas do as arco histórias, anterior, né? quando o Sonho se encontrava com um rapaz a cada 100 anos num bar? Sim, E lembro, numa sim. dessas vezes ele conheceu um tal de William Shakespeare. Essa história segue esse encontro. A história se passa em 1593 e há 4 anos o Sonho prometeu dar ao Shakespeare a capacidade de escrever grandes histórias capazes de sobreviver para a posterioridade. Mesmo com o passar dos anos, elas seriam lembradas pelas pessoas. Em troca, o Sonho pediu 2 peças escritas exclusivamente para ele, e essa é a primeira delas. Sonho de uma Noite de Verão é uma peça real escrita por William Sonho de Shakespeare, uma Noite de que, Verão. de forma bem resumida, trata da história de 4 pessoas. Hérmia, que era forçada a se casar com Demétrio, mas não o amava. Demétrio, que era forçado. ex de Helena, que ainda o amava. E Lissandro, que era a paixão de Hérmia. Mas como não podiam Eita, ficar juntos, poxa. eles fugiram para a floresta. Lá encontraram Titânia, a rainha das fadas, e o seu marido Alberon, o rei dos elfos. Mas eles estavam numa briga. Então Alberon mandou Puck, o troll, jogar um feitiço do amor em todos ali. Mas um começa a amar a pessoa errada e vira uma grande confusão. Balaio Mas de no gato. final eles acabam se acertando e tudo acaba feliz e em paz. Quem mais se divertiu com essa confusão toda foi o Puck. Confusão que ele mesmo provocou e afirmou que aquilo tudo não passou de um sonho de uma noite de verão. Essa é a Caraca. história original. E no quadrinho, o Shakespeare vaga com a sua companhia de teatro e com o seu filho Hamnet até encontrarem um homem no alto de uma colina. Aquele homem era o Sonho, quem ordenou a peça ao escritor. Ali, ele convoca então a sua plateia, e por um portal surgem duendes, trolls, ninfas, fadas e várias outras Abriram criaturas a porta de fantásticas Nárnia aí, vinda de velho. Fairy. Inclusive surge Titânia, a rainha das fadas, e o seu marido Alberon, o rei dos elfos, junto do seu troll, o Puck. Eles são a plateia da peça que o Shakespeare escreveu, inclusive com essas mesmas criaturas como personagens, retratando esse acontecimento como algo real. Que Nos foda. bastidores, existe uma conversa entre atores com o filho do Shakespeare, o Hamnet, aonde dizem que ele deve se orgulhar do pai. Então, o Hamnet revela que o Shakespeare é um pai ausente. Ele parece que nem tá ali. As coisas acontecem e ele faz histórias com elas. O próprio Hamnet se sente menos real que qualquer um dos personagens das suas peças. E que, inclusive, se ele morresse, era capaz do seu pai escrever uma peça sobre ele. De uns 4 ou 5 anos pra cá, as únicas coisas que importam pra ele são suas histórias. Apesar das alterações com a realidade daqueles seres, todos aprovam a peça e ficam encantados. Mas mesmo as atitudes sendo diferentes, o Sonho diz que aquilo é real. A peça vai perdurar pela eternidade e ela é real aos olhos de quem vê. Fadas, elfos, duendes são reais para quem acredita neles.
Pode E com crer. essa peça, eles podem permanecer vivos na mente das pessoas. E desse jeito, serão bem-vindos na Terra dos Homens. Durante os intervalos, o Puck tomou o lugar do ator que fez o Troll. E ele começa a fazer das suas travessuras, deixando todos adormecidos no final da peça, enquanto ele fica desaparecido pelo mundo. Todos acordam no outro dia no campo Parecia um vazio, maluco ali sem de um saber se meme. aquilo foi real ou só um sonho de uma noite de verão. Nessa história, a gente vê bem como funciona os contos e como eles duram para sempre. Você pode acreditar que algo como uma fada ou um elfo é real se você realmente sonhar que aquilo é real. Já que Tá, os até sonhos agora essa duram mais que a história aqui que ele tá realidade. contando, a É terceira, visto também tô achando como a mais de um boa, sonho, mais e a levezinha. conquista desse sonho podem te cegar e te afastar de outras pessoas, como foi com o Shakespeare, que alcançou seus sonhos, mas isso o afastou da sua família e do seu filho, de quem ele nem dava atenção. Tá. E com 11 anos de idade, o pequeno Hamlet acabou morrendo. O Shakespeare acabou se lamentando a vida toda pela morte do seu filho depois disso, até criando algumas peças em sua homenagem. Inclusive, Hamlet pode ser considerada uma inspiração direta da sua morte. O Shakespeare não tinha entendido o preço da sua barganha com o sonho. O preço era receber aquilo que um dia você sonhou conseguir. O preço de alcançar tão cegamente algo e as consequências que isso pode trazer. O alto preço que a realização de um sonho carrega. Pode crer, velho. Sonho de uma Noite de Verão foi a única revista mensal de quadrinhos que ganhou um prêmio mundial de literatura. Melhor história curta no World Fantasy Award de 1991, sendo uma das histórias mais conceituadas do Neil Gaiman, dos quadrinhos e de toda a literatura. Caraca, o A maluco última é brabo. história é Fachada, mostrando uma heroína há muito tempo Talvez seja porque eu esquecida estou pela com DC, sono que eu uma não antiga peguei companheira muita do vibe dessa Metamorfo, história, a né? Garota Elemental, Todo aquele chamada jeito de aqui. Urania Rainey Blackwell. Ela conseguiu poderes de transformar seu corpo em qualquer elemento existente no planeta. Desse jeito, ela é praticamente imortal. Numa antiga tumba no Egito, ela foi abordada pelo deus do sol, Ra, e mesmo não querendo, ela conseguiu seus poderes. Desse jeito se tornando a Garota Elemental. O problema é que com o tempo ela não suporta mais ser imortal. O seu corpo é todo feito de elementos, como ferro, gases Se ela e pudesse ao metais. menos controlar, Ela já né, tentou quando criar ativar uma ou pele desativar própria, isso. mas foi impossível devido ao cheiro de carne podre que isso gerou. É, Ela não aguenta mais viver sozinha, escondida e afastada de tudo e de todos, vivendo em depressão, tentando se matar e não conseguindo. Já tentou cortar os pulsos, mas ela não tem sangue. Já tentou se matar trancada numa garagem com o carro ligado, mas monóxido de carbono não faz a diferença para ela. Uma bala na cabeça é só mais um elemento adicional ao seu corpo. Nada funciona. Ela poxa, sofre velho, com que a sua tenso. vida. Ela não consegue ser normal e não consegue se matar. Ela trabalhava numa agência, mas agora vive afastada por invalidez devido ao seu estado. E seu único contato no mundo é um atendente que envia o pagamento da sua pensão. Tudo que ela faz em casa é esperar a ligação desse agente do seguro e ficar imaginando formas para conseguir se matar. Até que um dia ela recebe a ligação de uma velha amiga da agência, da época Se em que tomar ela água não tinha sanitária, será que adquirido ela seus não morria, poderes não? e sua aparência. Acho que não Ela também. quer marcar um encontro. Claro que a Rainey aceita, fica completamente nervosa e ansiosa com isso. E para sair na rua, ela cria um rosto falso, um tipo de máscara de silicone, mas que dura só um dia até que apodreça. Inclusive essas peças antigas, ela acaba guardando e usando como cinzeiro. Ela cria um rosto e cabelos falsos de metal também, cobre seu corpo todo e vai ao restaurante aonde marcaram o encontro, mostrando como muita gente usa uma máscara ao sair de casa, tentando ser algo que sonha ser e não o que realmente é. A mulher é uma velha amiga e não sabe a condição da Rainey.
Durante a conversa, o rosto falso da Rainy cai e assusta a todos ali. Com isso, ela foge correndo de volta ao seu apartamento, mas caiu na se comida trancando ainda, novamente e desejando uma forma de morrer. Que merda. Ela chora muito e sonha com uma forma de acabar com a sua dor, com essa condição que corrói a vida dela. Nesse momento, uma moça que passava por ali ouve o seu choro e entra. A morte. Era a própria morte, que se oferece para conversar com a Rainy. Ela vê eu acho que ela consegue levar ela, velho. E a Rainy comenta que ela não consegue jogar fora, porque suas máscaras são como parte dela. E a morte diz que, realmente, os humanos são assim. Sempre se agarram a velhas identidades, rostos e máscaras, mesmo depois que elas não servem mais. Mas um dia, você tem que aprender a jogá-las fora. A morte diz que não tá ali por ela, mas que a morte chega para todos, até para seres imortais. E um metamorfo normalmente vive por 2000 anos até seu próprio corpo entrar em colapso. A morte tá ali conversando com ela, mas ela tá em toda parte, em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse mesmo segundo existe um massacre na África e um planeta inteiro sendo destruído em outra galáxia. E ela tá lá também, em toda parte. Ela não é abençoada ou misericordiosa, ela só faz o seu trabalho. Ela tá ali desde que a primeira coisa viva existiu e vai estar ali até a última delas morrer. Aonde ela vai apagar as luzes e fechar as portas do universo quando for embora. Ela vai conseguir levar ela. Mesmo contra suas normas, a morte acaba ajudando a Rainy, dizendo que ela continua viva por causa dos seus poderes, e seus poderes foram dados pelo deus do sol egípcio, Ra. Então, para ela acabar com isso, é só conversar com Ra. A Rainy não entende muito, mas vai até a sua janela no momento do pôr do sol e conversa com ele. Ela sente a sua resposta, sente seus raios e pede por favor para tirar seus poderes. Ela nunca pediu por isso e só queria descansar. Desse jeito, olhando para o sol, ela vê que ele também é só uma máscara de algo muito maior. E com isso, ela vira pó e finalmente tem o seu descanso e morre. Essa história é talvez a mais pesada no sentido emocional, carrega uma angústia e um desespero muito grande, mostrando como a imortalidade para alguns pode ser um sonho, mas para ela o sonho era poder morrer. E de forma até simples, ela consegue resolver o seu problema, mas esse sonho de descansar era tão intenso que ela nunca tinha parado para pensar de forma clara numa solução para o seu problema. E é desse jeito. E outra coisa, que você seja imortal, mas seja imortal com sua pele normal, né? Sendo bonitinha ainda. Ela era feia, pô, não podia conviver na sociedade com os outros ali ainda. Ideal para apresentar a pessoas que normalmente não são acostumadas a ler quadrinhos. Aqui existe um tom em comum, um assunto que passa pelas 4 histórias sem você nem perceber. As 4 mostram as aspirações, as ambições, os sonhos e as consequências que eles podem trazer. O Madoc conseguiu seu sonho de ter ideias, e isso não acabou bem. Os gatos querem mudar o seu mundo, mas sem uma união o sonho não é possível. Shakespeare conquistou o seu sonho, mas o preço foi o convívio com a sua família e o seu filho. E o sonho da garota elemental cegava suas ações, que poderiam ter acabado com o seu sofrimento muito tempo antes. Terra dos Sonhos é o menor arco em páginas, mas um dos maiores em significados. Traz mitologia greco-romana, mitologia egípcia, poesia, referências a músicas. O que eu acho foda de Sandman num todo, é que realmente sempre tem essa filosofia por trás, tá ligado? Sempre tem um ensinamento ali que quer passar pra quem tá lendo, é muito da hora, velho. Gera muita discussão e diferentes interpretações das coisas por cada um que lê essa história. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação e qual a sua história preferida desse arco. E como sempre,
Mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela... Bom, rapaziada, esse daí foi o vídeo, certo? Canal Nerd All Stars, o link original do vídeo tá aqui na descrição. Sandman, Terra dos Sonhos aí, história completa. E como o próprio Rino falou aqui, rapaziada, essa daqui foi uma das histórias que foram divididas em 4 histórias diferentes em uma única, beleza? Pelo que eu entendi foi isso, realmente. Primeiro fui contando a história daquele escritor lá, que tinha um sonho, né, realmente de ser um escritor famoso, de escrever romances e tal, só que ele não tinha ideias nenhuma na cabeça dele, né, mas... Quem sabe isso daí não seria só questão de fase, né? Questão de tempo, isso aí poderia se resolver de outra forma, mas não. Ele acabou encontrando uma deusa ali, realmente um ser imortal, e acabou utilizando, né? Usufruindo dela realmente para conseguir fazer suas ideias ali, ter suas inspirações para criar os seus romances. E com isso ele acabou fazendo merda demais, realmente acabou abusando da mulher ali, velho. Cara, muito bizarro realmente. O segundo foi o dos gatos, que mostrou que na sociedade ali os humanos, né, na sociedade atual ali dos gatos, os humanos estavam dominando eles, né, os gatos realmente eram menores, eram um bicho mais indefeso perante os humanos, mas apareceu uma gata Messias aí realmente que sabia da origem deles lá, né, que cara, teve um sonho aí que no passado os gatos era quem dominava os humanos realmente, eles eram bem maiores e tal, tinha todo o poder perante os humanos ali, e eles acabaram vendo realmente que precisava da união de todos eles para que um único sonho ali realmente se tornasse realidade, tá ligado? Então muito bacana realmente. E depois teve a história de Shakespeare, que realmente eu confesso pra vocês que essa eu não peguei muita vibe não dessa história, né? Talvez seja porque eu tô com um pouco de sono, né, quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, mas cara, achei muito da hora também, pela explicação do Rino aqui, né, deu pra entender sim o que aconteceu ali, né? Ele realmente conseguiu, alcançou o objetivo dele, o sonho dele, né, que é disso que se trata realmente, do sonho. E mesmo assim, depois que ele correu atrás do sonho, teve uma parada ali a mais que aconteceu, tá ligado, né? Por consequência do sonho dele, que foi o distanciamento da família dele ali. Realmente a relação ficou abalada da família e tal. E cara, por último teve essa história aqui dessa jovem, realmente, que adquiriu poderes aí do deus Ra, né? Do sol aí. E ela meio que ficou cega, né? Pelo desejo de simplesmente morrer, buscando formas de morrer ali. Mas não via o óbvio, né? Não conseguia cessar um pouco, relaxar para poder pensar no óbvio, né? Para ir poder conversar com a própria pessoa que deu os poderes para ela, tá ligado? Então, velho, resumindo aqui para vocês, eu acho muito foda realmente a história de Sandman aí. Uma das paradas que eu gostei de ver aqui, eu sempre falo nos outros vídeos para vocês, é que essa entidade aqui da morte de Sandman, ela é muito da hora, velho. Inclusive, ela tem um papel muito importante, tá ligado? Na história de Sandman aí. A gente viu que ela realmente é um ser onipresente, ela está presente em várias outras situações ali. E cara, eu vi uma cena ali que eu achei até engraçado, não comentei com vocês, mas achei engraçado, que foi a jovem lá que queria morrer, dando um abraço na morte, literalmente, tá ligado? Então, velho, muito bizarro isso, muito da hora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, velho. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, rapaziada, e recomenda aí outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Muito obrigado, valeu e fui! Joga no gol, tipo dançou, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto base que me congelou. A tropa ela já avisou, tipo Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem tanto. Tanta com noite que já me abraçou.